processo. Agravos regimentais e reclamações, agravos regimentais e suspensões liminares, mandado de segurança e recursos extraordinários. Sem qualquer reparo, fica a ata aprovada. Senhores ministros, tenho satisfação de comunicar-lhes que encontram-se entre nós neste plenário alunos do curso de Direito da Faculdade Metropolitana, IESB, da cidade de Londrina, no Paraná. Sejam muito bem-vindos com seus professores e desejo que a frequência a esta sessão lhes possa representar o estímulo para a carreira profissional futura. Senhores ministros, chamo a julgamento a ação rescisória 1404. Relator, ministro Carlos Brito. Autor é o Instituto Nacional de Seguro Social e réu Hardy Wilmar Lutz. Senhora Presidente, a ação rescisória é ajuizada pelo INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, com base no artigo 485, inciso 5º do Código de Processo Civil. Pretende o autor desconstituir o acórdão proferido no RE 210.600, que mandou aplicar ao benefício do segurado Hardy Wilman Lutz, aspas, a equivalência do artigo 58 do ADCT da Constituição Federal de 1988, a partir de abril de 1989. Sustenta agora o INSS que ocorreu violação literal do mencionado dispositivo transitório, artigo 58, porque ele só tem aplicação, esse benefício só tem aplicação àqueles concedidos até 5 de 10 de 1988, data da promulgação da Magna Carta, conforme orientação sedimentada nesta egrégia corte. No caso, o réu obteve aposentadoria em 15 de 10 de 1991. Ademais, o acórdão rescindendo teria incidido em erro porque se referia a uma demanda de natureza acidentária, hipótese estranha aos autos, que tratavam de aposentadoria por tempo de serviço. As folhas 55, meu ilustrado antecessor, ministro Magalvão, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Já as folhas 63, sobreveio até 66, sobreveio a defesa do réu, com o argumento inicial de que competia ao INSS apresentar oportunamente nos autos originais embargos de declaração, objetivando espancar, afastar as incongruências somente agora apontadas. No mais, defendeu o segurado a rigidez constitucional do acórdão atacado. As razões finais somente foram apresentadas pelo autor. Pois bem, o parecer da digna Procuradoria-Geral da República foi pela procedência da ação. É o relatório. O voto de Vossa Excelência? Meu voto, Excelência. Temos revisor, não é? Pelo nosso regimento interno. É o ministro Joaquim Barbosa. Perfeito. Posso prosseguir? O ajuizamento da ação, senhora Presidente, foi tempestivo. Diz o réu que esta rescisória é incabível porque a autarquia não se valeu oportunamente do recurso de embargo declaratórios para corrigir as impropriedades levantadas na inicial de folhas. Entretanto, a este argumento opõe-se a nossa súmula 514, que é do seguinte teor: admite-se a ação rescisória contra a sentença transitada em julgado, ainda que contra ela não se tenha esgotado todos os recursos. O que não se admite é o manejo da ação enquanto flui o prazo para o recurso, daí a exigência do trânsito em julgado. Quanto ao cerne da controvérsia, tem razão o Instituto Nacional de Seguro Social, conforme anotou o subprocurador-geral da República, doutor Flávio Giron, as folhas 93. Eu vou fazer uma breve citação do parecer do eminente subprocurador-geral. Aspas. Equivocou-se o excelso pretório, visto que o acórdão proferido em sede de recurso extraordinário realmente referia-se a outro feito, em que se discutia ação acidentária.
e relativamente a benefício concedido antes da promulgação da Constituição de 88, caso totalmente diverso deste, em que se discute a aposentadoria por tempo de serviço, cuja aposentação se deu após o novo texto constitucional, mais precisamente em 15 de 10 de 1991, conforme indicado pelo próprio réu na petição inicial da ação ordinária ofertada contra o INSS. Fecho aspas. E, senhora presidente, entendo que a matéria hoje não comporta mais discussão, porque já está objeto de súmula. E a súmula é a de número 687, cuja dicção é esta: a revisão de que trata o artigo 58 do ADCT não se aplica aos benefícios previdenciários concedidos após a promulgação da Constituição de 88. Ante o exposto... 687? É 687. Ante o exposto, julgo procedente a ação para o fim de rescindir o acórdão proferido no RE 210.600 e, em consequência, do provimento integral ao mesmo recurso interposto pelo INSS, afastando com isso a aplicação do artigo 58 do ADCT à aposentadoria por tempo de serviço obtida por Hardy Willman Lutz em 15 de 10 de 91. Deixo de condenar o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios por ser ele beneficiário de justiça gratuita. É o voto. O eminente revisor, ministro Joaquim Barbosa. Eu concordo, em essência, com o voto do eminente relator. Agora, eu suscitaria, embora eu seja refratário à ideia de se banalizar a questão da prospectividade, né, dos efeitos das nossas decisões, no caso, se trata de um benefício previdenciário concedido há 15 anos ou mais. Eu sugeriria que a presente decisão tenha efeito apenas a partir do trânsito em julgado, o que exoneraria a parte de ter que devolver todo o excesso que ela recebeu. Eu acato a proposta integralmente. Sobretudo tendo em vista a natureza desse benefício, que já é, por si só, Natureza alimentar. alimentar e limitadíssimo, né? E a parte recebeu de boa-fé. Recebeu de boa-fé. É beneficiária a parte da justiça gratuita, a evidenciar seu estado de carência material, eu estou de pleno acordo. Eu indago os eminentes colegas se há divergência. Ministro Marco Aurélio. Ministro relator, a emenda do acórdão reincidendo remete a acidente do trabalho. Indago a Vossa Excelência, o que houve foi transformação do benefício decorrente do acidente em proventos? Eu acho que não. Foi... Não, aí Não é eu questionamento. acho para mim Não, insuficiente. é minha interpretação. Se Vossa Excelência não tem o elemento fático, né, eu aí peço vou vista buscar do processo Eu vou buscar o processo. em mesa. É porque eu entendo. Porque eu tenho sustentado a aplicação, e sempre sustentei na Corte, do artigo 58 do ADCT, aquelas situações concretas em que, após a carta, apenas houve, numa automaticidade própria e ditada por lei, né, a transformação do benefício. O benefício decorrente do acidente em aposentadoria por invalidez. Porquanto até os valores, né, são equivalentes. Nesse caso concreto, eu tenho sustentado que os benefícios rotulados como decorrentes da aposentadoria foram apanhados, muito embora surgida a nomenclatura após a Carta de 88, foram apanhados pelo 58, que, aqui para nós, apenas visou a reposição do poder aquisitivo, afastando algo que se mostrou, durante muitos anos, super pernicioso, ou seja, a perda do significado do benefício com a passagem do tempo. É que aqui, Excelência, a própria aposentadoria previdenciária foi requerida. Sim, eu não tenho a menor dúvida, de foi posterior. 1991. Mas antes, sem retornar à atividade,
ele se mostrou beneficiário de uma parcela previdenciária decorrente do acidente. Por isso é que a ementa do acordo, eu estou me guiando aqui pelo parecer da Procuradoria-Geral da República, do acordo reincidendo, é explícita ao revelar recurso extraordinário, ação acidentária, Folhas liquidação 44 de dos sentença, autos. aplicação retroativa da equivalência salarial a período anterior a abril de 89, alegação de ofensa ao 58, parágrafo único do ADCT, Constituição Federal de 88, procedência. O critério de equivalência salarial para revisão e atualização dos benefícios de prestação continuada mantidos pela Previdência Social na data da promulgação da Constituição é a premissa, daí eu estar a imaginar que haveria antes o benefício decorrente do acidente transformado, portanto, em proventos, né? Somente poderá ser adotado, e aí é o parágrafo único, a partir do 7º mês. Recurso do Instituto conhecido e provido em parte. Se realmente, né, temos, no caso concreto, o envolvimento de um benefício previdenciário anterior, satisfeito em data anterior à Constituição de 88, que foi transformado ante a invalidez permanente em aposentadoria, eu vou pedir vênia para julgar improcedente a ação rescisória. É louvável a preocupação de Vossa Excelência. Agora, eu creio que não foi exatamente o caso. A petição inicial, quanto ao parecer da Procuradoria, refere-se à aposentadoria por tempo de serviço. Se houve depois da E a ação Constituição, mas acidentária? antes haveria o afastamento e Uma o gozo de particularidade. benefício A antes ação da Carta de acidentária foi 88, anterior à em Constituição decorrência de do acidente. Aí é que está o problema, né? A ação acidentária foi anterior à Constituição Então, de eu peço 1988. vênia, presidente, para, no caso, entender que a Igreja Segunda Turma da Corte não decidiu de forma conflitante com a mens legis do 58 do ADCT. Considerou o fato de se ter um benefício que apenas mudou de nomenclatura após a Carta de 88, deixando de ser benefício decorrente, provisório, decorrente do acidente de trabalho, para se tornar definitivo. Mas o quantitativo foi o mesmo. E aí se procedeu à atualização, respeitando-se o prazo do parágrafo único do artigo 58, tanto que o recurso do Instituto, o recurso extraordinário, foi conhecido e provido parcialmente. É como voto, entendendo que a ação rescisória, ação de impugnação autônoma, busca conciliar realmente dois valores muito caros em uma sociedade que se diga democrática: o valor justiça e segurança jurídica, mas é essa ação de excepcionalidade maior. É que o artigo 58 diz que os benefícios de prestação continuada mantidos pela Previdência Social Foi na o que eu data disse, da houve apenas Constituição. transformação, mudança de rótulo. Eu não vejo Quer dizer, também pelo como menos foi os que houve elementos. isso, Nós essa temos a menor transformação. referência à precedência de um auxílio acidentário. Mas o relator acabou de confirmar que a situação concreta é essa. Não, a situação... O réu da rescisória, antes de 88, estava gozando um benefício previdenciário em decorrência do acidente. Prosseguiu. Ultrapassou-se, portanto, a data da promulgação da Carta. E aí, com essa ultrapassagem, se constatou em perícia médica a invalidez permanente. Se transformou aquele benefício, sob o ângulo do rótulo, simplesmente do rótulo, da nomenclatura, né, em proventos, pela aposentadoria, pela invalidez permanente. Indaga-se, não se atualiza. Eu penso que o 58 viabiliza a interpretação segundo a qual cabe a atualização, simples reposição do poder aquisitivo do benefício, que surgira lá atrás, muito embora satisfeito, sob o ângulo do acidente, não da aposentadoria. Eu vou fazer o seguinte, senhora presidente. Eu
eu também tenho extrema preocupação em fazer justiça, no caso, a um trabalhador que se acidentou, e não tenho elementos para dizer aqui nos autos, neste momento, se perdurou a licença por acidente até ao ponto de se transformar, já em 1991, numa aposentadoria definitiva. Então, para não correr o menor risco, não é, de deixar de aplicar a Constituição, eminentemente protetiva, nesses casos, contra um trabalhador, eu recolho os autos ao meu gabinete e trarei, tão logo possa, na próxima sessão, um voto mais detalhado com as informações de que precisa o ministro. O acordo rescindido não é da minha lavra, é? Não. Para não parecer É da segunda defesa turma. e autodefesa. Cancelado, portanto, o pregão. Chama a julgamento os embargos de divergência nos embargos de declaração no recurso extraordinário 206.463. E relator, o ministro... César Peluso não está aí. Chegou. Ministro César Peluso. Não tinha visto Vossa Excelência ainda. Obrigado. Embargante o Instituto Nacional de Seguro Social, embargado Tamotsu Ogura. Senhor presidente, é um caso igual e não igual ao antecedente. Aqui não há nenhum acidente anterior, não há nada. Não, nenhum incidente, é uma aposentadoria por tempo de serviço, posterior à Constituição. Eu estou acolhendo os embargos de divergência para aplicar a súmula. Posterior, aposentadoria por tempo de serviço posterior. Nesse caso, não haverá o acidente do voto vencido. Então, acolho os embargos de divergência. Acolhe os Para embargos aplicar a de súmula. divergência. Embargos de divergência nos embargos de declaração. Embargo de declaração. Ministra Carmen Lúcia. Ministro Ricardo Lewandowski. Ministro Eros Grau. Ministro Joaquim Barbosa. Ministro Carlos Brito. Também. Ministro Marco Aurélio. Sim, acompanho o relator. Ministro Celso. Ministro Sepúlveda Pertence. Também, de acordo. Também eu estou de acordo. Proclamo o resultado. O tribunal, à unanimidade, acolheu os embargos de divergência nos termos do voto do relator. São meus? Telefone, veja se ele vem. Senhores ministros, chama a julgamento de minha própria relatoria o agravo regimental na Intervenção Federal 2117, agravante Adolfo Mendes e outros, e agravado Distrito Federal. Cuida-se de agravo regimental interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de intervenção no Distrito Federal. A decisão está assim fundamentada. Aspas. Trata-se de pedido de intervenção federal no Distrito Federal com fundamento no inciso 6º do artigo 34 da Constituição Federal. A causa de pedir refere-se ao pagamento precatório de natureza alimentar. Alegam os requerentes o descumprimento de decisão judicial. Decido. A jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal está sintetizada neste precedente. Intervenção federal, precatórios judiciais, não configuração de atuação dolosa e deliberada do Estado de São Paulo com finalidade de não pagamento. Estado sujeito a quadro de múltiplas obrigações de idêntica hierarquia. Necessidade de garantir eficácia a outras normas constitucionais, como, por exemplo, a continuidade de prestação de serviços públicos. A intervenção como medida extrema deve atender à máxima da proporcionalidade, a adoção da chamada relação de precedência condicionada entre princípios constitucionais concorrentes, pedido de intervenção indeferido.
Ainda cita a decisão número 2.953, da relatoria do ministro Marco Aurélio. Em razão do exposto, dizia o presidente, indefiro o pedido. Nas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, o seguinte. Primeiro, o descumprimento de decisões judiciais por mais de 10 anos não pode ser tido como questão irrelevante para ser julgada por mero despacho, sem apreciação do plenário. Segundo, é falsa a alegação de insuficiência de recursos financeiros trazida pelo requerido, pois, caso contrário, não se falaria na realização de obra tão vultosa como a construção da ponte JK. Terceiro, esta excelsa Corte deve zelar pelo resguardo da regra constitucional, porém tem sido omissa no que diz respeito aos precatórios de natureza alimentícia. E quarto, as interpretações que vêm sendo dadas aos dispositivos da Constituição pelo Supremo Tribunal Federal têm gerado a insustentável situação de desobediência civil. Ao final, os agravantes requerem a reconsideração da decisão agravada, a fim de que o plenário possa apreciar o pedido de intervenção federal, podendo, inclusive, as partes apresentarem sustentação oral. Caso Vossa Excelência assim não entenda, pede-se o conhecimento e provimento do agravo regimental, requerendo-se que estas razões sejam integralmente lidas na sessão plenária que vier a apreciá-lo, a fim de que não ocorra cerceamento do direito de defesa. Fecho aspas. O parecer da Procuradoria-Geral é pelo desprovimento do agravo. Este é o relatório. O voto, senhores ministros, é o seguinte. Em preliminar, recordo que o relator está autorizado monocraticamente a negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente intempestivo, incabível, improcedente ou prejudicado, e ainda quando contrariar a jurisprudência predominante do tribunal. É o que se verifica do regimento interno, artigo 21, parágrafo 1º. É esta a hipótese dos autos. Já no que se refere ao pedido de leitura integral das razões do regimental em sessão plenária, verifico que a norma processual determina a existência de relatório com síntese do pedido, que, mesmo sendo sucinto, não gera de forma alguma cerceamento do direito de defesa. Outro sim, não cabe sustentação oral em agravo regimental, nos termos do artigo 131, parágrafo 2º do regimento interno. Foi o que se decidiu no agravo de instrumento 457.404, agravo regimental em embargos de declaração, relator ministro Carlos Veloso. Quanto ao argumento expendido pelos agravantes de que o governo do Distrito Federal vem realizando obras vultosas e, no entanto, se diz impossibilitado de pagar os precatórios, observo que extrapola a competência do Supremo Tribunal Federal, em sede de intervenção federal, fiscalizar o destino das verbas públicas. Ultrapassadas essas questões, anoto que a premissa básica da decisão agravada é de que não houve, por parte do Distrito Federal, o descumprimento voluntário e intencional de decisão judicial transitada em julgado, pressuposto indispensável ao acolhimento do pedido de intervenção federal. Neste aspecto, cumpre salientar o teor das informações prestadas pelo governo do Distrito Federal. Disse o senhor governador, aspas, a questão do atraso no pagamento de precatórios surgiu a partir de 1995, quando o governo que assumiu a gestão do Distrito Federal deixou de quitá-los no prazo constitucional. Em decorrência desse fato, a dívida de precatórios do Distrito Federal alcançou elevado valor, cujo pagamento compromete o próprio funcionamento da administração pública local. Dessa forma, o atual governo, desde o seu início, vem tentando equacionar o problema a fim de encontrar uma maneira de resolvê-lo. De início, em continuidade à Lei Complementar número 52/97, que permitiu a compensação de débitos tributários com precatórios, foram editadas as Leis Complementares 212/99 e 343 de 2001, que reabriram os prazos para requerimentos de compensação. Informa-se a Vossa Excelência que as estimativas de quitações de precatórios com tal medida foram de ordem de 30% do total. Tendo em perspectiva que a administração pública é regida pelo princípio da continuidade do serviço público e da essencialidade da ação estatal, ao lado do fato de que os entes públicos estão vinculados aos limites financeiros orçamentários,
Na ponderação entre os valores constitucionais colocados em questão, pagamento de precatórios e prestação de serviços públicos, esta última restou privilegiada. Logo, o atual governo não poderia tomar outra decisão senão ter como prioridade o funcionamento da máquina administrativa para manter em funcionamento os serviços públicos imprescindíveis para o bem-estar da população em geral. Esse é precisamente o caso enfrentado pela atual gestão governamental à frente do Distrito Federal quando empossada. A absoluta ausência de recursos financeiros orçamentários para atender concomitantemente o funcionamento regular da administração e os precatórios judiciais acumulados. Não obstante, como já destacado, retomamos o pagamento de precatórios de 1999. Fecho aspas. Dessa maneira, a ausência de conduta dolosa do ente estatal não autoriza o deferimento do pedido de intervenção, a exemplo do que ocorreu por ocasião do julgamento da Intervenção Federal 3.601, relator para o acórdão, o ministro Gilmar Mendes, da qual transcrevo a seguinte emenda. Intervenção federal, precatórios judiciais, não configuração de atuação dolosa e deliberada do Estado de São Paulo com a finalidade de não pagamento. Estado sujeito a quadro de múltiplas obrigações de idêntica hierarquia. Necessidade de garantir eficácia a outras normas constitucionais, como, por exemplo, a continuidade de serviços públicos. A intervenção como medida extrema deve atender à máxima da proporcionalidade. Adoção da chamada relação de precedência condicionada a princípios constitucionais concorrentes. Pedido de intervenção indeferido. Fecho aspas. Portanto, não se pode, pela simples razão de o precatório não haver sido incluído em orçamento, deferir a medida drástica de subtrair temporariamente a autonomia estatal, que, de regra, só poderia sofrer a mencionada ingerência quando se fizessem presentes, ostensivamente, os respectivos pressupostos. Diante do exposto, senhores ministros, estando a decisão agravada em consonância com a orientação dos julgados proferidos anteriormente por esta Corte, nego provimento ao agravo regimental. Como vota a ministra Carmen Lúcia? Eu acompanho Vossa Excelência, não sem deixar de registrar a enorme preocupação que tem que tomar mesmo este Supremo Tribunal relativamente à questão dos precatórios, que é a causa do pedido de intervenção federal. E também eu me reservo ainda quanto à fundamentação do que foi afirmado por Vossa Excelência, quando diz que a aplicação das verbas públicas não é matéria que possa ser objeto de sindicabilidade judicial, porque eu acho que isso é fato, desde que não se deixe de empregar as verbas públicas num orçamento que não é inteiramente impositivo, mas que é impositivo relativamente àquilo que é obrigatório, como é o caso dos precatórios, para uma análise numa outra oportunidade. Mas, quanto à conclusão, eu acompanho integralmente Vossa Excelência. Como vota o ministro Ricardo Lewandowski? Acompanho. Como vota o ministro Eros Grau? Acompanho, Vossa Excelência. Como vota o ministro Joaquim Barbosa? Como vota o ministro Carlos Brito? Eu acompanho quanto à improcedência do pedido de intervenção por motivo de não inclusão dos créditos do orçamento, do precatório no orçamento do Distrito Federal. Mas eu acho que eu tenho votado na companhia do ministro César Peluso e do ministro Marco Aurélio, no sentido de que essa falta de inclusão do precatório no orçamento da pessoa pública devedora é mais grave até do que preterir um pagamento, deixar de observar a ordem de precedência para pagamentos dos precatórios já incluídos nos orçamentos. Portanto, fazendo a ressalva de que, se tratasse de um pedido de sequestro de quantia certa para pagamento, eu concordaria com o recorrente. Como, no caso, não é isso de que se trata, e sim de um pedido de intervenção, eu acompanho o voto de Vossa Excelência. Vossa Excelência acompanha? Acompanho. Não é caso de pedido de intervenção. Ministro César Peluso. Ministro Marco Aurélio. Presidente, desde que me conheço, há descompasso
entre receita e despesas consideradas as pessoas jurídicas de direito público, consideradas principalmente as unidades da federação, os estados. E lembro-me que aqui no Distrito Federal, um chefe do Poder Executivo chegou a proclamar que, enquanto houvesse uma criança fora da sala de aula, não satisfaria qualquer decisão judicial a estampar obrigação de dar imposta ao Estado. O que nos vem da Constituição Federal, e já disse aqui que a questão alusiva a precatório revela um verdadeiro calote oficial e reafirmo com desassombro. Quanto à intervenção, o móvel da intervenção, o descumprimento de decisão judicial, o que se tem quando se projeta para as calendas gregas a satisfação de precatório, descumprimento de decisão judicial, como se a decisão judicial fosse algo lírico, para simplesmente se colocar em um quadro e se apor na sala de visita. O tribunal, reconheço, acabou por introduzir como requisito indispensável a caminhar para o deferimento da intervenção um elemento subjetivo, o dolo, ou seja, ter o chefe do Poder Executivo numerário e não liquidar o débito. Quando em discussão a matéria, eu cheguei até a aventar bem. Se viesse a estar configurado esse quadro, o chefe do Poder Executivo não deveria estar na cadeira respectiva, mas sim no manicômio. O critério, para mim, decorrente da Constituição Federal de 1988, que deve ser mais amada, em relação à qual se deve procurar emprestar concreção, é simplesmente objetivo. A falta do cumprimento de decisão judicial. E quando se projeta no tempo, considerados vários anos, a liquidação de precatório, que é expedido para ser satisfeito 18 meses após essa expedição, enquanto o particular tem 24 horas para liquidar o débito constante de sentença judicial sob pena de ver bens penhorados, evidentemente eu tenho o enquadramento da situação jurídica no permissivo constitucional que autoriza, reconheça esse ato extremo, que é o revelado pela intervenção. Penso que a matéria está a merecer a volta ao plenário para uma discussão mais ampla e, por isso, eu peço vênia a Vossa Excelência para prover o agravo. Ministro Celso de Mello. Senhora Presidente, eu peço vênia para acompanhar a Vossa Excelência e farei incorporar ao meu voto as razões daquele voto que proferi nos precedentes mencionados. Ministro Sepúlveda pertence. A linha da jurisprudência firmada e sem deixar de me reservar para considerar mais detidamente a hipótese aventada pelo ministro Carlos Brito, eu acompanho no caso Vossa Excelência. Proclamo o resultado. O tribunal, por maioria, negou provimento ao agravo nos termos do voto da relatora, vencido o senhor ministro Marco Aurélio, que lhe dava provimento. Senhores ministros, eu peço licença para repetir a mesma proclamação para um caso idêntico, que é o agravo regimental na intervenção federal número 2.343, também do Distrito Federal, agravante os sindicatos professores do Distrito Federal, agravado o Distrito Federal. A matéria é absolutamente idêntica, também aqui estou negando provimento ao agravo regimental. Há divergência além do ministro Marco Aurélio? Proclamo o resultado. O tribunal, por maioria,
negou provimento ao agravo regimental nos termos do voto da relatora, vencido o ministro Marco Aurélio, que lhe dava provimento. Agora, com as inserções que fizemos, não é? Com aquelas ressalvas que fizemos... Todos os votos de Vossa Excelência serão transcritos. Isso, está certo. Chama a julgamento, sendo relator o ministro Sepúlveda Pertence, o agravo regimental na reclamação 4.070, agravante ao Estado do Espírito Santo e agravado o Juízo do Trabalho da 2ª Vara do Trabalho de Vitória, também o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região. Senhora Presidente, este é o teor da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação. Reclamação com pedido de medida liminar contra a decisão do juízo da 2ª Vara do Trabalho de Vitória, confirmada em mandado de segurança e agravo regimental pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que deferiu o pedido de sequestro de rendas do Estado no valor de 30% do crédito exequendo, referente a precatório oriundo de reclamação trabalhista, na qual se decidiu o pagamento de diferenças salariais resultantes da aplicação dos índices de correção monetária estabelecidos pelo Plano Bresser, junho de 87, em favor de pessoa idosa e acometida de doença grave. Alega-se em síntese violação do julgado na ADI 1662, Maurício Corrêa. Solicitadas informações, aduziu o reclamado que determinou a expedição do mandado de sequestro relativo a 30% dos créditos devidos ao exequente Adércio Borges, por entender que a demora injustificada na satisfação do crédito exequendo transformou a execução do precatório em obstáculo à marcha do processo, tendo gerado um dramático confronto, levando esse juízo a ter que decidir entre o direito à vida do exequente e a prerrogativa do executado de se sujeitar exclusivamente à modalidade de execução precatória. Decido. A ação direta de inconstitucionalidade paradigma examinou a instrução normativa 11/97 do Tribunal Superior do Trabalho. O reclamante não apresentou, contudo, a decisão que determinou o sequestro impugnado. Juntou tão somente o mandato de sequestro. Impossível, portanto, observar se a identidade do fundamento utilizado pelo ato normativo questionado na ADI 1662, o que impede o conhecimento do caso concreto pela via estreita da reclamação. Certo que das decisões do Tribunal de Justiça do Espírito Santo no mandado de segurança e no agravo regimental, não consta essa informação. Ademais, destaco do voto proferido pelo eminente ministro Maurício Corrêa no julgamento da reclamação 1915. De Sua Excelência, de qualquer sorte, registro que a questão específica dos efeitos de pagamentos parciais sobre a cronologia dos precatórios não foi objeto de exame na ação direta invocada como suporte para o presente procedimento, razão pela qual não se pode dizer que a autoridade de seu julgamento tenha sido desrespeitada pela simples razão de que nela não se discutiu tal tema e consequentemente, concluir, nego o seguimento à reclamação, artigo 21, parágrafo 1º. Em agravo regimental, alega-se que a ação foi instruída com os documentos indispensáveis à sua propositura e pugnou pela juntada de novos documentos. Parecer do Ministério Público pelo desprovimento do agravo regimental é o relatório. O voto de Vossa Excelência. Colhe-se do parecer do eminente Procurador-Geral da República, Antônio Fernando de Souza. Em dissonância com o entendimento jurisprudencial firmado por esse excelso pretório, o Estado do Espírito Santo não infirmou, como lhe competia, os fundamentos jurídicos em que se assentou a decisão agravada, mas, ao contrário, com sua conduta, ratificou o acerto da decisão recuída. Ademais, ainda que o presente momento processual se revelasse oportuno para se promover a juntada de documentos, infere-se quanto ao mérito, razão não assiste ao Estado do Espírito Santo. A partir da argumentação deduzida pelo próprio recorrente, pode-se concluir que o provimento jurisdicional reclamado não se baseou, sequer implicitamente, em qualquer dos itens da Instrução Normativa 11/97, aprovada pela resolução tal do Tribunal Superior do Trabalho, que disciplinou os procedimentos para a expedição de precatórios estritamente no âmbito da Justiça do Trabalho. Seus fundamentos repousaram no fato de os interessados terem feito prova de estarem padecendo de moléstia grave. Destarte, não se revela lídimo estabelecer qualquer conexão entre o decidido na referida ação direta e a decisão impugnada, a ponto de julgar procedente o pedido formulado na presente reclamação. Não existe, no presente caso, a necessária identidade material entre o fundo do direito impugnado e a interpretação considerada por essa excelsa Corte nos autos
da ADIM 1662. Além desse correto raciocínio desenvolvido pelo Procurador-Geral da República, consta dos autos que o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, ao indeferir a liminar requerida pelo Estado do Espírito Santo contra o sequestro, suscitou a probabilidade de ser o precatório em questão de pequeno valor, conforme a Lei Estadual 7674 de 2003. Não se preocupou a recorrente em rebater essa qualificação. A questão dos precatórios de pequeno valor não foi debatida na ADIM 1662. Inviável o exame da matéria na via estreita da reclamação. Nesse sentido, reclamações 2360 Celso, 2568 Jobim, Maurício Correia. Nego provimento ao agravo regimental. O eminente relator nega provimento ao agravo. Como vota a ministra Carmen Lúcia, ministro Ricardo Lewandowski, ministro Eros Grau, Joaquim, Também acompanho. Carlos Brito, Também. César Peluso, Marco Aurélio. De acordo, presidente. Ministro Celso de Mello. Tribunal, unanimidade, negou o provimento ao agravo nos termos do voto do relator. Ministro Marco Aurélio, indago Vossa Excelência se podemos chamar em conjunto agravos regimentais em reclamações. A primeira, número 4.198, a segunda, 4.211. Sim, podemos. Procedo ao relatório então faço- da primeira, Ministro Marco Aurélio, Vossa 4.190. Excelência me permite, eu só, então vou chamar os Pois dois não, processos. pois não. O primeiro, agravo regimental na reclamação 4.198, é agravante o Estado do Ceará, agravado o juiz de direito da 7ª Vara da Fazenda Pública da comarca de Fortaleza. E o agravo regimental 4.211, entre as mesmas partes. Não, com a diferença que aqui é o juiz de direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da comarca de Fortaleza. Com a palavra o relator. Resumo, continuo convencido do que veiculei à primeira hora e, por isso, estando no plenário, né, reitero o ponto de vista. Se estivesse na turma, evidentemente, ressalvaria esse ponto de vista, que, no caso de reclamação, visando buscar a autoridade de decisão do Supremo, deve o reclamante proceder à juntada do acórdão que aponta como inobservado. Ante o quadro, desprovejo o agravo. O plenário tem entendimento diverso. Eminente relator, nega provimento ao agravo. Como vota a ministra Carmen Lúcia? Eu vou acompanhar o relator. Por data vênia, dou provimento. Ministro Lewandowski dá provimento. Ministro Eros Grau. Eu vou acompanhar, peço vênia para o ministro Marco Aurélio, eu vou acompanhar a divergência do ministro Lewandowski. Ministro Joaquim. Também eu peço vênia ao relator, acompanho a divergência, mantendo a jurisprudência da Corte. Ministro Carlos Brito. Também mantém a jurisprudência da Corte com a devida vênia. Ministro César Peluso. Também com devida vênia. Ministro Celso de Mello. Peço vênia para acompanhar a divergência, senhora presidente. Ministro Sepúlveda Pertence. O tribunal, por maioria, deu provimento ao agravo regimental. Vencido o ministro relator, Marco Aurélio, e a ministra Carmen Lúcia. Lavrará o acórdão o ministro Ricardo Lewandowski. Decisão válida para ambos os agravos regimentais. Ministro Joaquim Barbosa, chama a julgamento o agravo regimental no conflito de competência 7.159, é agravante Mário Barbosa Vilas Boas, agravado Superior Tribunal Militar. Senhora presidente, trata-se de conflito de competência em que consta como suscitante Mário Barbosa Vilas Boas e como suscitado o Superior Tribunal Militar. O caso que chega ao tribunal teve início em 26 de maio de 2003, quando o suscitante ofereceu queixa perante a auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, em face do ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso,
do ex-ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, Ronaldo Mota Sardenberg, e do ex-ministro de Estado das Relações Exteriores, Celso Laffer. Para o suscitante, os querelados teriam praticado o crime de tentar submeter parte do território nacional à soberania de país estrangeiro, quando, com a cooperação dos demais, celebraram com o embaixador dos Estados Unidos, aspas, acordo entre o governo da República Federativa do Brasil e o governo dos Estados Unidos da América sobre salvaguardas tecnológicas relacionadas à participação dos Estados Unidos da América nos lançamentos a partir do Centro de Lançamentos de Alcântara, fecha aspas. Em 20 de junho de 2003, a juíza auditora, após ouvir o Ministério Público Militar, decidiu rejeitar a queixa e determinar o arquivamento do feito com base em 2 fundamentos. Primeiro, de que, no caso, não era cabível a ação privada subsidiária da ação pública, nos termos da Constituição, uma vez que não teria havido desídia, negligência ou omissão do parquê militar. E segundo, de que a Justiça Militar não é competente para processar e julgar queixa-crime contra ex-presidente da República e contra ex-ministros de Estado por atos praticados no exercício das respectivas atribuições. Interposto o recurso em sentido estrito, o Superior Tribunal Militar veio a decidir pelo acolhimento de preliminar de incompetência, no sentido de considerar incompetente a Justiça Militar para processar o feito. Contra tal decisão do STM, o então querelante ajuizou a presente ação, visando a dirimir o alegado conflito de competência. Na minha decisão, eu disse o seguinte: conforme se depreende compulsando os autos, o presente caso não revela conflito de competência no qual 2 juízes, de forma positiva ou negativa, divergem acerca de qual deles seria o competente para processar e julgar determinada matéria. O que existe nos autos é a hipótese simples de declaração de incompetência do juiz, ou seja, mero desacordo da parte com a formulação de incompetência preceituada pelo Superior Tribunal Militar, e que somente pode ser resolvido por meio dos recursos normais do sistema processual e não por meio da instituição de um conflito de competência. É contra essa decisão que foi interposto o presente agravo regimental. É o relatório, senhora presidente. O voto de Vossa Excelência. Eu estou mantendo a minha decisão pelos seus próprios fundamentos, ou seja, de que não existe qualquer conflito de competência a ser solucionado. O cidadão agravante, Mário Barbosa Vilas Boas, pretende, em verdade, utilizar-se da jurisdição como mecanismo de consulta para esclarecer dúvida sua acerca de qual órgão do Poder Judiciário seria competente para analisar o seu pedido. Eu voto pelo desprovimento do agravo regimental. Há divergência? O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao agravo nos termos do voto do relator. Ministra Carmen Lúcia, Vossa Excelência é relatora nos embargos de declaração na ação direta de inconstitucionalidade número 1336, embargante a Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, a DEPOL, e embargado Procurador-Geral de Justiça do Estado do Paraná. Senhora presidente, ao resolver uma questão de ordem suscitada pelo relator, a ocasião era o ministro Otávio Galotti, por votação majoritária, vencidos os ministros Marco Aurélio e Sepúlveda Pertence, este tribunal não conheceu desta ação direta de inconstitucionalidade em face da ilegitimidade ativa de causa da requerente. No caso, a requerente, a Associação dos Delegados de Polícia, a DEPOL. Essa decisão foi proferida pelo plenário no dia 1º de julho de 98. A publicação dela é de 16 de outubro de 98. A DEPOL
Desculpa. Opôs os presentes embargos de declaração, com efeitos modificativos, trazendo aos autos um novo estatuto da ADEPOL, reformado na Assembleia Geral Extraordinária, realizada em João Pessoa. Com base na norma alterada do estatuto, e a modificação se deu em 18 de julho, quer dizer, após o julgamento, a embargante reafirma a sua legitimidade ativa para atuar em sede jurisdicional concentrada, por ter superado a dificuldade exposta pelo tribunal, em face da nova composição do seu quadro associativo. Argumenta a embargante que, pelas novas normas contidas no documento estatutário, ela tem agora, em seu corpo de associados, privativamente, as pessoas físicas dos delegados brasileiros, não admitindo de forma híbrida a existência de pessoas jurídicas no seu quadro social. Congrega os delegados de polícia de carreira do país, das polícias federal e estaduais e do Distrito Federal, todos individualmente com direito a votar e ser votados, segundo o artigo 7º, a linha B do Estatuto, e que agora ela atende o requisito da espacialidade, nos termos da ADI número 108, Distrito Federal, pois, além da atuação transregional da instituição, há a existência de associados em pelo menos 9 estados da Federação. Atua, sobretudo, na defesa do Estado democrático de direito, preservando os direitos e garantias individuais e coletivos, bem como em relação às prerrogativas, direitos e interesses dos delegados brasileiros, pugnando pela preservação das polícias civis, federal, estadual e Distrito Federal, como instituições permanentes e independentes destinadas ao exercício com exclusividade das funções de polícia judiciária. Artigos 1º e 3º, incisos 1, 4, 5, 7, 8 e artigo 5º do novo Estatuto de 1998. Folha 332. Em forma não mais caracterizar como associação de associações, conforme fora caracterizada por esta Corte, no julgamento da ADI número 23 de São Paulo, ao negar-lhe que, por isso, teria-lhe legado legitimidade ativa para postular em ação direta de inconstitucionalidade, nem associação híbrida, conforme entendimento deste Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ação direta de inconstitucionalidade 1536 do Rio de Janeiro. Afirma em seu arrazoado a embargante que a reforma estatutária processada excluiu os dispositivos que teriam servido como argumento adotado por esta Corte para reconhecer sua ilegitimidade ativa. Assevera que agora encontra-se igualdade postulatória com a NOREG, Associação dos Magistrados Brasileiros, legitimadas para requererem em juízo a ação direta de inconstitucionalidade. Requer sejam conhecidos e providos os embargos, com a consequente correção quanto à sua legitimidade. É o relatório, encaminha as cópias aos ministros. Perdão, ministro. É o relatório. O voto de Vossa Excelência. A jurisprudência deste tribunal tem ora negado, ora permitido legitimidade à ADEPOL, Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, para ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade. O excelentíssimo senhor ministro Maurício Correia, ao apreciar a ação direta 1517, relatou em sua decisão que a ora embargante congrega associados sujeitos a regimes jurídicos diferenciados. No curso desta ação, foram aprovadas alterações ao Estatuto da ADEPOL, um mês após a publicação de acórdãos que declararam ilegitimidade da requerente para ação direta. Questão de ordem na ação direta 1563 do Rio de Janeiro. Ainda que fosse possível, dizia então o ministro Maurício Correia, considerar tais modificações, persiste a ausência de legitimação. A autora continuou representando apenas parte da categoria profissional dos policiais civis delegados, como realçado pelo Ministério Público Federal. Por outro lado, esta Corte, em sucessivas decisões, tem rejeitado a sua legitimação em face da alteração do artigo 241 da Constituição Federal, segundo a emenda constitucional número 19 de 98, que suprimiu a referência aos delegados de polícia de carreira, fundamento superado que permitiu o reconhecimento pretérito da capacidade de agir da referida associação em sede de controle concentrado. Ação direta 1869, relator Moreira Alves, julgado em 2 de setembro de 98. Situação similar sucedeu no julgamento da ação direta 1869, Pernambuco, ocorrido em 2 de setembro de 98, portanto, posterior à alteração do Estatuto da Embargante, ocasião em que a ação por ela ajuizada não foi conhecida por ilegitimidade da ADEPOL.
Ou seja, o que eu esclareço aos senhores ministros é que o Supremo Tribunal Federal não vinha conhecendo das ações diretas ajuizadas pela ADEPOL ao argumento de que ela era associação de associações. Nessa última a que eu me referi, a decisão não foi unânime, ficaram vencidos os senhores ministros Marco Aurélio, relator, Nery da Silveira e Sepúlveda Pertence, que dela conheciam. Naquela oportunidade, compunham ainda este tribunal os excelentíssimos senhores ministros Celso de Mello, como presidente, Moreira Alves, Sidney Sanches, Otávio Galotti, Omar Galvão, Maurício Correia e Nelson Jobim. Conforme se frisou então o senhor ministro Marco Aurélio em seu voto, eu também acredito que se deva ampliar e não restringir o acesso ao judiciário das entidades representativas das categorias profissionais, desde que essas atendam ao requisito previsto na Constituição quanto à sua abrangência nacional, hoje reconhecidas, aquelas que possuam associados em pelo menos 9 estados da Federação e que atuem na defesa de seus interesses diretamente correlatos, de seus propósitos institucionais, para que se atenda à pertinência temática. Contudo, o que aqui ocorre, e essa é uma questão que eu coloco para uma apreciação de preliminar, é a condição da ADEPOL, reconhecida no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 1336, como não sendo dotada das condições de legitimidade ativa para o aforamento por ela buscado, e, posteriormente ao julgamento que foi público, é que se deu a mudança estatutária que a tornaria legitimidade por ter sido superada a dificuldade considerada por este tribunal. Quero explicar. O Supremo Tribunal Federal não conheceu a ação por maioria de votos, afirmando que ela era uma associação de associações. Isso aconteceu no dia 1º de julho de 98. 18 dias depois, ou seja, após o julgamento conhecido, porque público, a ADEPROL promoveu a alteração e se adequou às exigências que eram feitas pelo Supremo Tribunal Federal. Como o julgamento já tinha ocorrido, embora não tivesse havido a publicação, aceitar os presentes embargos com efeitos modificativos equivaleria a afirmar um precedente no sentido de ser possível aceitar que os julgamentos levados a efeito por este Supremo Tribunal Federal poderiam vir a ser sujeitos a recursos em face de elementos e alterações posteriormente patrocinados pelos interessados, segundo o que eles aqui verificassem, e então passassem a superar as dificuldades ou os obstáculos jurídicos que aqui fossem postos. Assim, bastaria que os entraves verificados pelo tribunal fossem, se possível, superados por meio de modificação nas condições de fato ou de direito, para que se pudesse vir a pleitear a mudança do julgado na mesma ação, considerando-se uma realidade que não existia no momento em que ela se deu. O julgamento da presente ação levou em conta as condições da entidade no momento da assentada, 1º de julho de 1998. Mudanças posteriores ensejariam talvez uma nova ação, mas não a modificação do julgado com base no quanto configurado naquele momento. Se a nova configuração da ADEPOL dota das características necessárias para aforar perante este Supremo Tribunal Federal a ação direta de inconstitucionalidade, tal legitimidade somente se configurou em momento posterior ao julgamento, que não teria por que ser alterado. Assim, pelo menos quanto a esta preliminar, e eu acho que talvez conviesse que fosse conhecido o voto dos senhores ministros. Quanto a isso, eu conheço dos embargos, mas nego o provimento, uma vez que a legitimidade apresentada para inseri-la no rol dos legitimados na forma do artigo 103(9) da Constituição da República somente veio a se configurar após o julgamento daquela ação direta. Se, todavia, superado esse entendimento, tomo... Fico à disposição. Vamos destacar, então. A eminente relatora, quanto à preliminar, nega
Conhece do recurso, mas nego nega... em razão das condições criadas depois do julgamento, embora antes da publicação. Com a publicação posterior ao julgamento. Eu até diria que isso aqui é um pouco do que no processo civil se chama de atentado. Aqui seria um atentado constitucional. Mudam-se as condições constitucionais depois do julgamento. Estaria o tribunal não ter Onde há alterado omissão, obscuridade ou contradição. Não, só poderia haver isso, a omissão do tribunal que não decretou uma alteração no estatuto da entidade. Naquele momento, era a única coisa que o tribunal poderia ter feito. E condições da ação hão de estar presentes quando durar o ajuizamento. Portanto, não há divergência. Ministro Ricardo Lewandowski. Gostaria de fazer uma reflexão em voz alta, que é a seguinte. Em primeiro lugar, eu creio que os embargos de declaração suspendem o trânsito em julgado, interrompem os prazos, em primeiro lugar. Em segundo lugar, há uma regra, que é do Código de Processo Civil, que em matéria de condições da ação não há preclusão, ou seja, o julgador e o órgão julgador podem, a qualquer momento, reconhecer que se estão presentes as condições da ação. Ministro, quem propôs a ação foi a associação de ontem ou de hoje? Não, e no momento do julgamento não estavam. Sim, a o julgamento não acabou, estava presente me parece. no julgamento. O que eu quero fazer, uma reflexão, é no sentido de dizer o seguinte: o julgamento com a interposição dos embargos de declaração não terminou. Então, o julgamento está em curso. Então, houve uma regularização dos estatutos no sentido de preencher as condições da ação. Não houve uma regularização, houve uma alteração que mudou a feição desta entidade. Aí vem o questionamento do que lhes pertence. Incumbia ao tribunal baixar em diligência para que a associação modificasse o respectivo estatuto? Mas nós já tínhamos reconhecido que na DI 3.153, que a federação ou associação de associações tem como entidade de classe nacional legitimidade para promover a DI. Isso ficou superado. Sim, mas... Está superado. Ou seja, segundo essa interpretação, a legitimidade estava configurada a ministro. Ministro Peluso, eu acho que o que está sendo... Ministro Peluso, eu acho que o que está sendo considerado aqui não é o problema... Não é o problema de a gente modificar para atender. O problema é que houve o julgamento, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, resolveu que, naquele momento, a DEPOL não atendia, independente de, em outras ocasiões, ter, inclusive, aceito não apenas entidades, associações de associações, mas, inclusive, a própria DEPOL. Mas, naquele julgamento, acabou o julgamento, a ação direta no controle concentrado. Não, mas, mas o que nós estamos discutindo é só isso. O princípio processual é de que... É uma contradição. Não, isso sim, isso é um problema. Não há nenhum pressuposto de embargo de declaração. Embargo de declaração não pode... É que ele está pedindo com efeitos modificativos. Exatamente, ele está pedindo com efeitos modificativos, considerando uma nova realidade. A minha questão... pressupõe erro material, contradição... Omissão. A minha questão é saber, eminente ministro, se no curso do julgamento, e parece-me que ainda o julgamento está em curso, é possível a entidade regularizar-se. E, se nós estamos diante de embargos de declaração, o julgamento não terminou. Eu não estou examinando ainda os estatutos para ver se eles cumprem efetivamente, enfim, mas, ministro, primeiro então, nós julgamos, para depois baixar em diligência. Não, primeiro nós estamos julgando para verificar se nós é possível julgamos, ou não. Eu me sinto numa posição muito confortável, porque eu fui voto vencido. Mas não dá para tornar prevalecentes os votos vencidos, sem que se verifique, para ter-se os declaratórios como adequados e providos, obscuridade, contradição ou omissão. Os pressupostos não estão presentes, não é nenhum deles. Vamos rejulgar? Vamos apagar a conclusão do plenário? Para que os embargos sejam cabíveis, basta a alegação. Nós conhecemos os embargos. Agora, para serem procedentes, é preciso que se constate o vício. Houve vício? Acho que embargo de declaração e alteração subsequente de fato relevante, il destituição.
A celeridade processual tem limite. E por que a associação não propôs outra ação? E pelo tempo, que não propôs? aliás, é uma observação que eu faço e der sequência. Pelo tempo, se tivesse proposto, já se teria até julgado. Claro, se ela está regularizada. Eu ainda perguntaria, uma associação de associações, que deixa de ser associação de associações, para ser associação exclusivamente de pessoas naturais, ainda é a mesma pessoa jurídica? Exato. É outra. É mesmo? Houve uma transformação substancial. São distintos da pessoa jurídica. É a mesma pessoa jurídica? Depois essa associação tenho virou um dúvidas. partido político. A meu ver, não. A modificação é substancial. A modificação é Quanto à substancial. Constituição, não é a mesma pessoa Não é a mesma pessoa. Como é hein? mantido o advogado. Bem, É tão substancial que eu chego a pensar que não se trata da mesma pessoa jurídica. Eu apenas Ministro Ao Lewandowski. plenário, uma reflexão, porque me Mas parece aí que muda tudo. essa questão preliminar é relevante. Mas eu reconheço Muda também, tudo. me curvo aos argumentos, de que no momento da decisão, a decisão não apresentava erro, obscuridade ou omissão. Portanto, A nesse sentido, eu decisão, acompanho. a decisão se Formalmente é aperfeiçoou aqui. E, além do que, eu chamo a atenção para um precedente que me parece extremamente grave. Então, a qualquer momento, o julgamento é público, não houve a publicação, as partes podem mudar a situação de fato. Nós vamos estar admitindo a regularização. Ministro Eros Grau. Eu vou acompanhar a relatora. Parece que nós estamos diante de uma situação em que não é possível recuperar o tempo, não é possível voltar ao passado. Né? De modo que, com todas as vênias, eu acompanho a relatora. Ministro Joaquim. É, relatora. Ministro Carlos Brito. Também acompanho a relatora, data vênia dos que pensam contrariamente. Ministro César Peluso. Senhor presidente, eu vou acompanhar a relatora por motivo prático e por motivo jurídico. O motivo jurídico é que realmente parece que não estão presentes aí os requisitos Não, os requisitos de provimento, de acolhimento dos embargos. Cabimento. Não estão presentes esses requisitos, porque realmente parece que não é caso. Tal. E o motivo prático é que realmente não vai impedir a associação de propor a ação. Mas eu gostaria de deixar a ressalva de que, em matéria de condições da ação, o princípio tranquilo na doutrina, na jurisprudência, é que elas devem estar presentes no momento do julgamento de mérito da causa. Isto não apenas em relação às condições da ação. Isto é, não se trata de exigir a presença das condições da ação no julgamento sobre as condições da ação. Isto não tem sentido. Inclusive o interesse de agir. Inclusive o interesse de agir. Elas têm que estar presentes no momento do julgamento do mérito da causa. E, em relação ao próprio mérito da causa, o 462 permite que seja levado em consideração, até de ofício, um fato superveniente. Então, isto não é um motivo, eu não conheci. Eu não estou conhecendo pelo motivo formal de que realmente parece que não é caso de embargo de declaração. Ministro Marco Aurélio. De acordo, Excelência. Ministro Celso de Mello. Também, senhora presidente, entendo que, de um lado, as condições da ação podem e devem ser examinadas, mesmo de ofício, pelo magistrado no momento da prolação da sentença. De outro lado, como aqui já observado, quer dizer, não se registram os pressupostos de embargabilidade, o que inviabiliza qualquer pretensão de infringência do acórdão objeto dessa especial modalidade recursal. Por isso, eu também acompanho a eminente ministra relatora, senhora presidente. Ministro Sepúlveda pertence. Eminente relatora. Também eu, o tribunal, à unanimidade, conheceu e negou provimento aos embargos de declaração. Senhores ministros, de minha própria relatoria, trago a julgamento o agravo regimental na suspensão de segurança 2589. Agravante é a construtora Hermeto Costa Limitada e agravado Estado de Minas Gerais. Seguinte o relatório. Decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
que, não satisfeita a primeira parcela do precatório judicial sob a disciplina do artigo 78, parágrafo 2º do ADCT, na redação da Emenda Constitucional número 30 de 2000, opera-se o poder liberatório do pagamento de tributos da entidade devedora a todo o débito, independentemente da existência de parcelas ainda não vencidas. Daí o presente pedido de suspensão, deferido pela decisão de folhas 215 e 217, proferida pelo meu antecessor na presidência, que adotou o entendimento de que o poder liberatório incide apenas sobre as parcelas não liquidadas. O credor insatisfeito agravou tempestivamente, insistindo na tese acolhida pelo Tribunal Mineiro. Este é o relatório. O voto é o seguinte. Não procede o agravo. A decisão agravada está em absoluta conformidade com o decidido pelo plenário desta Corte no julgamento da ADIM 2851. O poder liberatório incide apenas sobre as prestações não liquidadas nos termos do disposto no parágrafo 2º do artigo 78 do ADCT, na redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional número 30 de 2000. Por essas razões, nego o provimento ao agravo. Ministra Carmen Lúcia. Com a relatora. Ministro Ricardo Lewandowski. Também nego. Ministro Eros Grau. Acompanho. Ministro Joaquim. Acompanho. Ministro Carlos Brito. No mesmo sentido. Ministro César Peluso. Ministro Marco Aurélio. Presidente, o sequestro teria extravasado o valor das 2 parcelas vencidas. Seria isso, né? E então o ministro Nelson Jobim atuou suspendendo a decisão. Ou seja, com o inadimplemento no tocante a 2 parcelas, teria o vencimento das demais automaticamente, né? O 78 não encerra, né, essa consequência e eu acompanho Vossa Excelência negando provimento ao agravo. Ministro Celso de Mello. Também eu, senhora presidente. Ministro Sepúlveda De Pertence. acordo. O Tribunal, à unanimidade, negou o provimento ao agravo nos termos do voto da relatora. Ministro Sepúlveda Pertence. Vossa Excelência é relator do agravo regimental na reclamação 2910. Agravante Alair Francisco Correia, agravado à 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Agravo regimental contra a decisão pela qual neguei seguimento à reclamação. Alega-se, em síntese, que a negativa da liminar proferida nos autos da ADIM 2797 impediria a qualquer órgão do Judiciário declarar a inconstitucionalidade do chamado foro privilegiado da Lei 10.000 e tantos. Opinou o Ministério Público pelo não provimento, é relatório. O voto de Vossa Excelência? A questão está superada. Recentemente, este plenário concluiu o julgamento da ADIM 2797 e declarou a inconstitucionalidade dos parágrafos 1º e 2º do artigo 84 do Código de Processo Penal, inseridos pelo artigo 1º da Lei 10.628 de 2002. Nego o provimento ao agravo. Eminente relator, nega provimento. Há divergência? O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo nos termos do voto do relator. Ministro Eros Grau, Vossa Excelência é relator do agravo regimental na ação direta de inconstitucionalidade 2871. Agravante ao governador do Estado do Piauí e agravado o mesmo governador e a Assembleia Legislativa daquele Estado. Senhora presidente, trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que negou seguimento à ADIM em função da perda superveniente do direito de agir. O governador do Estado do Piauí ajuizou a ação com pedido de cautelar, objetivando a declaração de inconstitucionalidade do artigo 254, cabeça e parágrafos em sua redação originária, da Constituição Estadual. Família do cabeça. Caput. Se expandindo. Como? A turma dos cabeçudos. Pleiteou ainda a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 56 e do 136 da Lei Complementar Estadual, número tal. Estou registrando aqui os preceitos, o texto deles. Tendo em conta a promulgação da Emenda Constitucional número 20 de 98, que, em outras disposições, estabelece que os proventos de aposentadoria
por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo, o que incorpora a incorporação de gratificações aos proventos, entendi revogados os preceitos atacados editados antes da aludida emenda. Por essa razão, não conheci da ação direta em relação a esses preceitos. O requerente inconformado interpôs agravo regimental, pleiteando a reforma da decisão, apenas no que tange ao argumento de que a vigência do artigo 254 foi reafirmada por um preceito posterior. Afirma que, mesmo considerando a revogação do 254 da Constituição Estadual, não podemos esquecer que a vigência desse dispositivo foi reafirmada pelo parágrafo único do artigo 56, quando se referiu aos termos do artigo 254 da Constituição Estadual. Destaca, por fim, que o preceito vem sendo aplicado, inclusive por determinação da Justiça Local. O Procurador-Geral opina pelo desprovimento do agravo. É o relatório. O voto de Vossa Excelência. O agravante sustenta que o legislador estadual reafirmou, entre aspas, por lei complementar, a vigência de preceito veiculado pela Constituição Estadual, preceito anterior à emenda 20, que permitia a incorporação de gratificação a proventos de aposentadoria. Eu não vejo como acolher a tese. Uma lei complementar estadual não pode estabelecer a vigência de preceito revogado por emenda à Constituição, vez que com ela é incompatível. O requerente afirma que o artigo 254 da Constituição foi revogado, assim, resta desprovida de sentido a redação do parágrafo único do artigo 56 da Lei Complementar Estadual. Também não prospera o argumento de que o legislador estadual pode definir requisitos e condições para a fruição de vantagens ou remeter a dispositivo onde tais requisitos e condições estejam previstos. O ato normativo em questão era taxativo. A gratificação somente seria incorporada aos proventos da aposentadoria nos termos do artigo 254 da Constituição Estadual e do artigo 39, parágrafo 4º, da Constituição de 88. Como afirmei na decisão atacada, se apenas há incorporação nos termos do artigo 254 e esse preceito foi revogado, já não poderá mais haver incorporação. As correções de eventuais interpretações divergentes conferidas ao preceito devem ser perseguidas no âmbito do controle difuso, não na via da ação direta. Por isso, eu estou negando o provimento ao agravo regimental. O eminente relator nega provimento. Há divergência? Proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo nos termos do voto do relator. Senhores ministros, de minha própria relatoria, chama a julgamento o agravo regimental na suspensão de segurança 2.664. Agravante Pedro de Queiroz, Advocacia, Sociedade Civil, e agravado Conselho Regional de Farmácia. Cuida-se de agravo regimental com pedido de reconsideração interposto por Pedro Queiroz, Advocacia, da decisão que deferiu o pedido de suspensão de segurança ao entendimento de que se encontraria objetivamente demonstrada, folhas 248 dos autos, a ocorrência de grave lesão à ordem econômica. Sustenta o agravante o seguinte: primeiro, preliminar de incompetência desta Corte, visto ser indispensável que para a admissibilidade do pedido de suspensão se faça prévio juízo de cabimento de eventual recurso ao Supremo Tribunal Federal, conforme preceitua o parágrafo 1º do artigo 4º da Lei 4.348. Segundo, a não observância dos requisitos do artigo 4º da Lei 4.348, que impõe a comprovação conjunta de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. E terceiro, a inexistência de lesão à ordem ou à economia pública, verificando-se, aspas, no orçamento programa do Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina para o exercício de 2004, juntado às folhas 214 e 222 destes autos, que não há despesas nos orçamentos da União, Estados ou municípios que, direta ou indiretamente, possam ser afetados pela decisão judicial, fecha aspas. O Ministério Público Federal, em lavra do Procurador-Geral de então, Dr. Cláudio Fonteles, opinou pelo desprovimento do presente agravo, no mérito pelo deferimento do presente pedido de suspensão de segurança.
o agravante em petição noticia o indeferimento da suspensão proposta perante o Superior Tribunal de Justiça, juntando cópia da decisão. Posteriormente, em petição de folhas tais, noticia o trânsito em julgado da suspensão de segurança número tal, proposta perante o Superior Tribunal de Justiça, requerendo a decretação de perda de objeto da presente medida. Instado, o agravado deixou de manifestar-se no prazo legal, conforme certidão, vindo os autos posteriormente, requerendo a manutenção da suspensão até o julgamento final do competente recurso. Em petição de folhas tais, o agravante requer a revogação da liminar e ou o julgamento de extinção do feito por perda de objeto. Este é o relatório. O voto. Reconheço que a controvérsia instaurada no mandado de segurança em apreço evidencia a existência de matéria constitucional, interpretação a respeito dos artigos 37, 70 e 74, inciso 2º, da Constituição Federal, conforme ressaltado em parecer da Procuradoria-Geral da República, tendo em vista a discussão em torno do exercício da função administrativa e a possibilidade de controle jurisdicional do mérito das decisões tomadas pela administração pública. Dessa forma, cumpre ter presente que a Presidência do Supremo Tribunal Federal dispõe de competência para examinar questão cujo fundamento jurídico é de natureza constitucional. Refiro o nosso regimento interno, seu artigo 297, combinado com o artigo 25 da Lei 8.038/90, e também a jurisprudência firme desta Corte, destacando-se os seguintes julgados: suspensão de segurança 2.465, Nelson Jobim, 2.187, Maurício Correia, 1.272, Carlos Veloso, e outras mais antigas, inclusive a 475, de meu ilustre antecessor, ministro Otávio Galotti. Não cabe, como pretende o agravante, em sede de agravo regimental em suspensão de segurança, a análise com profundidade e extensão da matéria de mérito analisada na origem. Contudo, no presente caso, em juízo mínimo de delibação, entendo que se encontra devidamente demonstrada a lesão à ordem pública considerada em termos de ordem econômica, ante o fato de que esta Corte, em mais de uma oportunidade, firmou o entendimento de que as entidades fiscalizadoras do exercício profissional exercem funções tipicamente públicas e, por esta razão, regem-se pelas regras de direito público. Destaco, para tanto, as decisões proferidas no mandado de segurança 21.797, Carlos Veloso, e na ADIM 1.717, Sidney Sanches. Este último julgamento teve a seguinte ementa: direito constitucional e administrativo, ação direta, de inconstitucionalidade do artigo 58, seus parágrafos da Lei Federal 9.649, que tratam do serviço de fiscalização de profissões regulamentadas. Omito o primeiro item, o segundo diz o seguinte: isso porque a interpretação conjugada dos artigos 5º, inciso 13, 22, inciso 16, 21, inciso 24, 70, parágrafo único, 149 e 175 da Constituição Federal, leva à conclusão, no sentido da indelegabilidade, a uma entidade privada de atividade típica de Estado, que abrange até poder de polícia, de tributar e de punir, no que concerne ao exercício das atividades profissionais regulamentadas, como ocorre com os dispositivos impugnados. Decisão unânime. Fecho aspas. Ressalto que o artigo 1º da Lei 3.820, de 11 de novembro de 1960, que criou o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Farmácia, atribuiu-lhes, aspas, personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa e financeira, destinados a zelar pela fiel observância dos princípios da ética e da disciplina da classe dos que exercem atividades profissionais farmacêuticas no país. Fecho aspas. Possuem, pois, natureza tipicamente autárquica, com receita e patrimônio próprios e desvinculados do Estado, porquanto entidades com prerrogativas especiais destinadas à fiscalização do exercício profissional. Por fim, verifico que a autonomia administrativa e financeira das entidades fiscalizadoras do exercício profissional encontra seus limites no parágrafo único do artigo 70 da Constituição Federal,
que impõe o dever de prestar contas a qualquer pessoa, física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. No caso dos autos, o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Farmácia administram, movimentam e manejam dinheiro público, na condição de órgãos delegados do Estado, que recebem, na expressão do ministro Carlos Veloso, relator do RE 138.284, recursos provenientes das contribuições corporativas de natureza parafiscal de seus associados, razão pela qual entendo suficientemente demonstrada a lesão à ordem pública, aqui considerada em termos de ordem econômica, com a determinação de adjudicação e imediata contratação pretendida pelo agravante. Por essas razões, meu voto é pela manutenção da decisão agravada, negando o provimento ao regimental. Ministra Carmen Lúcia. Senhora ministra presidente, essas normas a que Vossa Excelência fez referência são as que decorrem de uma medida provisória. Medida provisória? Se a senhora pudesse me... Eu digo isso porque essas entidades... Porque isso é um grande debate e a minha preocupação não é nem com a conclusão, é só com a fundamentação, porque, como foi citado, o artigo 70, parágrafo 1º, que atinge todas as entidades corporativas, fico receosa de que, apesar de ter tido outros julgamentos aqui que se referem a uma das entidades específicas de corporação, que é a Ordem dos Advogados, que pudesse depois vincular de alguma forma. Aqui, o então, que eu referi acompanho... foi o artigo 1º da Lei 3.820, de 11 de novembro de 60, que criou o Conselho Federal e os Conselhos Regionais. Porque a norma que atribuiu a natureza de pessoa jurídica de direito público foi uma medida provisória recentemente com muita polêmica. Esta é a minha preocupação. Mas, enfim, eu acompanho a conclusão de Vossa Excelência e apenas faço a ressalva quanto à questão da natureza das entidades de corporação. Como vota o ministro Ricardo Lewandowski? Acompanho Vossa Excelência. Parece-me que a questão da OAB ficou bem debatida e ressalvada no último julgamento. Ministro Eros Grau. Eu vou acompanhar Vossa Excelência também, mas faço coro à ressalva da ministra Carmen Lúcia. Essa é uma matéria extremamente delicada. Então, essa ressalva me parece oportuna. Ministro Joaquim Barbosa. Com a relatora. Ministro Carlos Brito. Peço vista, Excelência. Data vênia. Alguém deseja adiantar voto? Você quer adiantar a ótica? Antecipa a ótica. Vai adiantar voto? Apenas para... Eu acompanho Vossa Excelência no caso. Na de 1717, relator Sidney Sanches, nós julgamos inconstitucional esta medida provisória, ou não sei se convertida ou não em lei, que genericamente declarava de direito privado os conselhos de disciplina profissional. A ministra relatora considera todos esses conselhos pessoas jurídicas de direito público, organizados sob a forma de autarquia estadual, ou de autarquia especial. O curioso é que toda autarquia é especial, né, pela especialização de sua atividade. Só se cria uma autarquia para cuidar de uma atividade que é deslocada ou descolada do todo da organização central da pessoa que institua tal autarquia. Eu vou fazer o seguinte, Excelência, como Vossa Excelência não considera essas pessoas enquanto entidades de direito privado e sim de direito público, eu vou aderir à conclusão do voto de Vossa Excelência, retiro o meu pedido de vista, porém fazendo a mesma ressalva que fizeram os ministros Eros Grau, Lewandowski e Carmen Lúcia. Acho que Lewandowski fez a mesma ressalva. Fez, sim. Quanto ao OAB. Isso. Quanto ao OAB, exatamente.
Ministro César Peluso. Ministro Marco Aurélio. O ministro Carlos Aires Brito, então, desistiu. Ele desistiu do pedido de vista. Estamos prosseguindo. E voto com a mesma ressalva do... Fechou. Nós temos envolvido o Conselho Federal de Farmácia, e é um órgão que atua no campo da fiscalização e procedendo em nome, a meu ver, do Estado nessa fiscalização e cobrando mensalidade para se ter, né, a atuação profissional. Vislumbro esses conselhos como autarquias especiais, corporativistas, né, e, portanto, situadas no grande todo, que é o todo revelado pelas pessoas jurídicas de direito público, né? É o ponto de vista que tenho sustentado no plenário, sem fazer nem mesmo distinção, considerado o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Por isso, eu acompanho Vossa Excelência desprovendo o agravo. Ministro Celso Eu tenho cuidado, Excelência, de, na discussão desse tema, deixar claro que se toda autarquia é uma pessoa estatal, ou melhor dizendo, se toda pessoa de direito público é uma pessoa estatal, nem toda pessoa... Se toda pessoa estatal é de direito público, nem toda pessoa de direito público é estatal. É possível, sim, categorizar uma pessoa jurídica como de direito público, porém fora da organização administrativa do Estado. Eu me referi à autarquia. E conferir a essas pessoas públicas não estatais a designação de autarquia também me causa uma certa espécie. Eu não estou muito convencido de que elas, no rigor técnico da palavra, que elas sejam uma autarquia. Porém, eu me reservo para estudar o assunto. Com uma série de outros dispositivos que a elas se aplicam. Tem muita implicação. E até que se defina melhor isso. O exemplo mais eloquente são as agências reguladoras, né, que são o fenômeno do que os teóricos modernos têm chamado de policentrismo da administração. E criadas sob esse nome de autarquias especiais. A notável tese do professor Gustavo Binemboim realmente terminou a pirâmide hierárquica da administração pública como abrangendo toda a atividade estatal. Se me permitir, é que elas são entidades seguramente à margem, inteiramente à margem da Constituição. Sim. Não avisaram as agências não que elas existem. As agências têm aquela breve referência em matéria de telecomunicações e mais nada. Aliás, a Constituição não as chama de agências, e sim de órgãos reguladores. A lei ordinária que veio com essa denominação de agências, tomando de empréstimo o nome do direito americano. Mas veja, Vossa Excelência, a palavra autarquia se faz para facilitar a aplicação de outros dispositivos. Exemplo, competência da Justiça Federal. É verdade, verdade. Obviamente, não é administração direta, e não seria da competência da Justiça Federal se não se interpreta que lato sensu constituem autarquias. Seguiremos meditando sobre a matéria. No próximo congresso, gente. Eu vou ser convidado. É um tema delicado. Senhora Presidente, também nego o provimento ao presidente de recurso, mas registro as preocupações que foram aqui externadas nos votos precedentes. Proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao agravo regimental. Senhores ministros, o ministro Eros Grau indica para efeito de retirada de pauta o agravo regimental retirada de mesa. O agravo regimental no mandado de segurança 24.990, agravante José Sebastião Castro e agravada a primeira Câmara do Tribunal de Contas da União. Senhores ministros, está encerrada a sessão. Não esgotamos, não. Faltou bastante.